Tem uma pessoa no meu jardim e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Cuidado com o que desejas. Após um grande trauma, é bem comum barganharmos com a situação depois de um tempo. O que você faria de diferente? E se de repente sua barganha desse certo, como confrontar seus próprios demônios? Hoje vamos falar sobre A Mulher no Jardim. E temos sinopse para esse filme, Blitz? Temos! Uma mulher misteriosa aparece repentinamente no jardim de uma família, muitas vezes entregando avisos assustadores e mensagens perturbadoras, fazendo-os questionar sua identidade, motivos e o perigo potencial que ela pode apresentar. E onde podemos assistir esse filme, Bolitz? No cinema. E lembrando que teremos spoiler de A Mulher no Jardim. E antes da gente partir pra nossa pautinha, vou lembrar você de seguir a gente lá nas redes sociais no @terrorsemmedo13. Estamos como @terrorsemmedo13 no Instagram, no TikTok e no Threads. E no nosso canal do YouTube também, né? Sim. E lá você pode comentar, curtir os nossos posts, ver os reels que a gente faz, os cortes que a gente faz do podcast, né? Que a gente coloca no TikTok, coloca no Instagram, coloca no YouTube. Aí você vai lá, dá um curtir, ajuda a gente a subir, ajuda a gente a ganhar mais seguidores, que a gente tá na batalha para conseguir 500 seguidores no Instagram e aumentar também os nossos inscritos no YouTube. Este filme e, consequentemente, este episódio contém alusão a suicídio, né? Então, se esse conteúdo é sensível pra você, indicamos que você vá pra outro episódio de sua preferência. Assim como muitos filmes de terror que a gente tem trazido aqui, o orçamento, ele é de 12 milhões, né? Ele é um orçamento baixo, mas esse filme é até compreensível, né? Que ele acontece todo num ambiente só, tem poucos personagens, né? Um ambiente bem mais controlado, assim, né? Então, dá até pra entender o fato de ter 12 milhões de orçamento. O faturamento dele no primeiro final de semana foi de 9 milhões e contando assim, né? Então, 9 milhões, mais de 9 milhões no primeiro final de semana. Lembrando que quando a gente tá gravando esse podcast, esse filme ainda não foi lançado em muitos países. Uhum. Então a gente não sabe o faturamento na primeira semana no lançamento mundial. Esse valor, ele é referente a Estados Unidos e Canadá. O faturamento mundial, sem contar outros países que ainda não saíram, o faturamento mundial já é de 22 milhões. Assim, eu acho interessante, né? Porque já se pagou, pelo menos, né? Mas aí eu vou falar pra você, é a fórmula Blumhouse. Ele já tá pago, como a gente já explicou em outro podcast, né? E agora é só lucro. Então eu fico feliz, assim, porque, pensa, tem muitos países que ainda não foram lançados. E já tá em 22 milhões de faturamento, então eu acho que vai faturar bem, assim, pelo menos pra se pagar marketing, pagar tudo isso, né? Então realmente vai ser só lucro mesmo, né? Com certeza. Eu fico feliz, porque a história é bem legal. Sim, bem é um filme diferente, né? Ele tem uma cara de ser um filme muito parecido com outros, mas no final ele se mostra um filme diferente. Você falou do orçamento de 12 milhões, né? Ele é um orçamento baixo, né? Como a gente já comentou várias vezes em vários podcasts, mas ele usa bastante CGI no final, né? Por conta de trabalhar muito com sombra e luz, né? E tem uns efeitos especiais lá que não tem como ser feitos a não ser usando o CGI, porque as sombras se mexem de uma forma inumana, né? Então, precisa de CGI. Uma coisa que eu quero muito ver, como foram feitas as filmagens das sombras, porque eu acho que algumas delas devem ter sido feitas de maneira prática, né? Ah, sim, sim. Então eu tenho vontade de ver, assim, porque esse filme me intrigou bastante nessa questão das sombras. Sim, talvez quando ele sair em alguma plataforma de streaming, né? Tenha lá nos detalhes, né? Geralmente tem, né? O making off, alguma coisa assim. É verdade. Mas é interessante mesmo. Ele é um filme bem contido, né? Então, 12 milhões tá bom demais, assim. Pelo tempo dele também, né? Ele tem 1h30. 1h30. 1h27, né? Sem contar os créditos iniciais e os créditos finais, né? Então ele deve ter por volta de um pouco mais de 1h, né? Deve ter 1h10, 1h15, por aí. Sim. Então, realmente, é um filme bem curto. E assim, eu vi algumas críticas falando que esse filme, ele poderia facilmente ser um curta, sabe? De 30 minutos.
minutos, porque a história ela tem muito repetitivo em alguns momentos, tudo. Mas, assim, eu não vi isso, assim, pelo menos na minha opinião, o filme ele é bem enxuto. Eu não vi muita repetição de coisas. Talvez se eu assistisse de novo, eu iria ver alguma coisa, assim, mas eu não senti essa repetição, eu não senti esse marasmo, por exemplo, que alguns críticos estavam comentando, sabe? O momento, né, em que a mulher de preto ali, a mulher no jardim, né, ela aparece, eles ficam ali olhando por muito tempo, ela fica realmente um pouco mais distante da propriedade, vai chegando próximo, assim, mas, tipo, pelo menos o primeiro ato do filme é ela longe da propriedade, né, bem distante, depois ela vai chegando e o último ato é o momento que ela tem contato mesmo com o pessoal. Pra mim, eu senti aquela tensão sendo criada. Sim, também. Que seria criada até, sei lá, se isso acontecesse comigo, entende? Numa casa. Eu iria ficar tendo contato com a minha família ali, tensa, e toda hora olhando pra ver se saiu, sabe? Então eu acho que esse filme, esse momento ajudou bastante a criar essa tensão e esse mistério sobre quem é essa pessoa, o que é esse ser, né? Porque não é só um quem, mas o que também é isso, né? Então eu achei bem interessante, assim. Sim, tipo, eu gostei do gostei. tempo do filme também. Não me fez pensar de, deveria ser um curta, sabe? Não, ele já tem um tempo bem bom, assim, não tem... Até porque ele é uma alegoria pra a depressão profunda, né? Então, faz sentido que ele seja lento, né? Ninguém fica deprimido, ninguém fica depressivo profundamente de uma hora pra outra. Isso vai aumentando, né? Então, e a gente vê ali o ápice, né? Já o final da depressão da mãe, né? Mas eu acho que o chamariz maior desse filme é o diretor, né? Que ele é o diretor dos filmes da Órfã. Não sei se do segundo também. É só o primeiro. E da Casa de Cera, né? Que são dois filmes aí que a galera gosta, a galera que é fã de terror gosta bastante, né? Desses dois filmes. Eu gosto da Órfã, o primeiro é legal. Inclusive a gente tem podcast sobre o 2, né? Quem tiver acompanhando vai estar com o link tanto na descrição do episódio no Spotify quanto no post do YouTube, né? Quem não ouviu, o caso, né? Chegou aqui hoje. E a Casa de Cera, assim, eu particularmente não gosto, porque é um terror muito dos anos 2000, aquela cara de terror dos anos 2000. Eu gosto da Casa de Cera. Não curti, mas tem um filme que a gente assistiu recentemente com ele, que é o Bagagem de Risco, que é um filme muito legal. Muito! Esse daí é aquele filme da Netflix, né? Que é o novo. É um filme bem legal. E tem toda uma tensão também. Sim, é muito bem bom. tenso. O Águas Rasas também, né? Que também é um filme bem conhecido dele. E o Adão Negro, que acho que é o pior filme que ele dirigiu, né? Tipo, o filme não é ruim. O filme não é Ele ruim. só é um filme do The Rock, né? Eu não falei o nome do diretor, né? O diretor é o Jaume Collet Serra. Mas o roteiro é do Sam Stefanak, e é o primeiro roteiro dele, né? Então... É o primeiro roteiro. O primeiro roteiro de longa dele, né? Porque ele fez um roteiro de curta, ele tem 4 outros trabalhos anteriores, né? No caso, ele já dirigiu muitos episódios de série, porque ele já dirigiu ele é 3. roteirista e diretor? Não, ele é roteirista. Eu falei que dirigiu? Não, ele é roteirista. Ele é roteirista de vários episódios de séries. Teoricamente, ele já roteirizou vários trabalhos, né? For contar por título, são 3 séries e um curta. Mas uma das séries ele roteirizou 28 episódios. Uma outra animação, né? F is for Family. Então ele já roteirizou bastante coisa, né? Ele tem uma trajetória de roteiro bem grande. Mas agora de longa é o primeiro. Tá ok, assim, né? Eu gostei. Um filme bem competente. Os atores desse filme, só a Ramona mesmo, que é a mãe, né? Eu conheço. A gente já viu ela em outros filmes. Inclusive, ela tá no Bagagem de Risco. Ela tá em Station Eleven. E ela também fez Till, A Busca pela Justiça, que fez ela ganhar vários prêmios de atuação, tudo, sabe? Aí a gente tem a mulher, né, do Jardim, que ela tá acreditada como mulher mesmo, né? Que é a Okui Okpo Okuazi. Não sei se eu tô falando o nome dela certo, né? Se eu tô pronunciando certo. Mas ela tá em A Intérprete, 2004, um filme bem bom. Ela tá também em Eu Sou a Lenda, Exorcista Devoto, e ela também tá em 4 episódios de Agatha Desde Sempre. Ela faz muito personagem coadjuvante, assim como desse filme aqui, né? Ela tem uma cara meio assustadora, assim, ela tem uma cara de assombração mesmo, né? Ela tem cara de assombração e ao mesmo tempo ela tem cara de detetive, sabe? Assim, aquela pessoa que é muito... Você não sabe o que ela tá pensando. Porque ela tem muito esse rosto de não sei o que você tá pensando, você é um enigma. Ela tem um rosto enigmático mesmo. Muito. Aí tem o Taylor, né, que é vivido pelo Peyton Jackson, que ele tá em Respect,
a história de Aretha Franklin. Ele fez alguns outros filmes, né? Mas eu acho que o mais conhecido, assim, é o Respect mesmo. Tem a Anne também, que é o 5º trabalho da atriz, mas todos eles, os outros anteriores, não são muito conhecidos. Vou falar pra você que eu achei ela bem fraquinha. Se eu não me engano, esse daí é o primeiro... Não sei se é o primeiro filme dela, mas o restante era, tipo, série, ou ela fez um outro filme também anterior, não lembro muito bem, mas ela tem 5 trabalhos contando com esse. Ainda ela bem tá que o filme não dependia ainda, muito né? dela, porque ela era bem fraca, assim. É verdade, dentro do mundo ali, ela era bem fraquinha mesmo. Aí tem o David, né, que foi vivido pelo Russell Hornsby, e ele é um ator que é bem conhecido, ele fez muita coisa conhecida, assim, sabe? Ele fez bastante comédia, ele fez vários gêneros de filme já. Um dos primeiros foi Entrando Numa Fria, nos anos 2000. Aí ele fez O Grande Mentiroso. Sexta-feira Muito Louca? Não. Qual que é esse Entrando Numa Fria? Entrando Numa Fria Entrando Numa Fria não é o filme... É o filme do Ben Stiller, que ele vai conhecer. Ah, pô, sim. Aí tem O Grande Mentiroso também, de 2002. E Fique Rico ou Morra Tentando. Ele tá em Creed 2 também. Ah, é? Ele tá em Creed 2 também. Vários outros filmes bem conhecidos. Filmes, séries. Ele fez várias pontinhas, assim. Dele em série. Então, ele tem uma cara conhecida. Sim. E ele fez muita coisa, então provavelmente quem tá ouvindo aqui já viu ele em algum trabalho, sabe? Não é novidade ele no cinema ou em série, não. Assim, os atores, eles são muito bons, realmente, né? A Anne, ela é mais... a gente fala que ela é mais fraquinha, mas às vezes é questão de experiência, né? É que a gente vê muita criança atuando muito bem também, né? No cinema, então... Que realmente ela tem umas horas que parece que ela tá muito insegura de falar o texto dela. Até dá pra ver que eu acho que o diretor prestou atenção nisso e não deu muita responsabilidade pra ela dentro do filme. Porque tem a questão do R, que ela escreve ao contrário, talvez aquilo tivesse um pouco mais de importância dentro do filme, mas e como ela não conseguia segurar, foi levado tanto pra frente e a gente acabou vendo pouco sobre a questão do R escrito ao contrário. Né? Verdade. É mais um ponto dentro do filme pra que a gente preste atenção no final. E eu acho que, assim, apesar deles não terem aprofundado muito nisso, foi suficiente pra gente lembrar disso no final do filme, né? Porque... Também foi falado 500 vezes. O R é ao contrário, você não pode... então, nossa. Pra que lado é o R? Pra que lado é o R? Cara, e ela só aponta pra direita, assim, né? Coitado, gente. Nossa, deu dó nessa hora, assim, que eu fiquei olhando e falei, ai, gente, cara, que dó. Deu dó, mas é uma situação muito complicada, cara, que aquela mulher tava passando, velho. Não, com certeza, com certeza. Porque o filme ele começa sem a gente saber muito do que tá acontecendo, né? A gente vai sabendo mais sobre a vida dos personagens com o decorrer do filme, né? Mas a gente vê que a Ramona tá com uma das pernas quebrada e bem quebrada, né? Porque tá quebrada até em cima, né? E eu já presumi que, como ela tá vendo um vídeo do marido dela e ela tá com a perna quebrada, que eles tiveram um acidente e ele morreu. No começo do filme já dá pra perceber isso, né? Que ela tá vendo o vídeo no celular e eles estão sem energia e ela fica vendo esse vídeo até o momento em que a bateria acaba do celular, né? E tá o filho todo... dela acorda ela também, né? Porque está sem energia e tudo mais. Assim, o filme, ele não quer te surpreender nisso, né? Ele te surpreende com outras coisas que acontecem dentro do roteiro, né? É interessante pra você ver que como deve ser complicado, até alguma coisa que eu estava conversando com você, que tá impossibilitada de trabalhar também, ficar sem o marido e tendo que cuidar de 2 filhos e, cara... Complexo, velho. Complexo. Assim, eu falo que realmente é complexo porque o meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava. Minha mãe era dona de casa. E de repente isso aconteceu na vida dela. E aí, cara? Eu fico pensando, né? Eu até falei bastante pra você isso na hora do filme lá. Eu falei, cara, que situação que a minha mãe deve ter passado, né, mano? Que barra fudida que deve ser. Porque no filme a gente vê, cara. Como é que você mantém a sanidade numa situação dessa? Porque você não consegue viver o luto de verdade, né? Porque você vai viver, só que você tem um filho pra criar. Porque assim, com 15 anos, uma pessoa ainda não consegue trabalhar de verdade. São os trabalhos de bico e tal, porque não tem nem idade pra isso. Principalmente naquela época, né? Hoje em dia tem jovem aprendiz, essas coisas. Mas não é um dinheiro que vai ajudar a sustentar uma casa, entende? Então, questão salarial, a pessoa fica... não tem como viver um luto ali, né? Não tem como sentir a tristeza. Você tem que viver aquilo com a vida acontecendo. E ali é uma situação muito complicada porque eles moram numa fazenda, né? Que o sonho deles, aparentemente, da família era morar numa fazenda, né? No meio do nada.
Então, a gente vê a conversa dela com o marido, quando ele tava vivo, né? Que ele queria muito a fazenda. E ela ficava na dúvida. Eu não lembro se ela queria e ele ficava na dúvida. Eu acho que ele queria e ela ficava na dúvida. Até o momento que eles resolveram comprar a fazenda, né? E aí ela ficou maravilhada, ficou feliz. Eu não sei se eles tinham uma outra casa na cidade, eles estavam na fazenda pra dar uma distanciada, ou ali era um lugar que eles moravam mesmo. Acho que eles resolveram morar. Pelo que parece, ela já tava em depressão, começando a depressão dela na hora do acidente, né? Porque mostra depois o flashback na conversa que ela foi a culpada do acidente, tava dirigindo e ela tinha mentido pra família, inclusive, sobre como ocorreu o acidente, mas pela conversa que ela tá tendo com ele na mesa sobre felicidade e não felicidade, dá pra perceber que ela tá infeliz, mas não por causa do casamento, e sim porque ela tá com depressão. Só que a gente não sabe o motivo da depressão ali, não expressa, pelo menos não entendi, não achei que ficou claro o motivo da depressão dela ali no filme, mas assim, pra ter depressão não tem muito motivo, né? Você tem depressão, né? Eles brigam e ela tá numa situação complexa que ela acaba sofrendo um acidente, né? A depressão, ela é uma coisa que nem você falou, ela chega, né? Não existe problema grande ou pequeno pra depressão, né? Existe um problema que geralmente começa com algo que poderia ser facilmente resolvido. Aliás, poderia ser facilmente resolvido se você tivesse recursos, assim. Sim. Mas como não tem, você fica meio que, não, vamos dar uma... Você consegue ter pequenas felicidades que vão abafando meio que umas coisinhas assim, né? Chega uma hora que explode, chega uma hora que você vai ter que resolver esse problema, mas ele já tá enorme, né? Sim. Então, aí que surge, né, realmente a depressão, que você já não sabe nem mais por que você tá triste, né? Aí é difícil. Mas eles veem, né, que a casa tá sem energia, começam a vir os problemas de uma mãe que tem que cuidar dos filhos, sem um pai ali que ele era a pessoa que trazia dinheiro pra família, né? Não sabe. Talvez ela também, né? Só que ela tá com a perna quebrada, velho. Então, a gente não sabe se ela tinha um emprego, se ela não tinha, se ela não consegue trabalhar, porque ela mora num lugar muito remoto, precisa do carro, precisa das duas pernas pra dirigir também, né? Porque ela não consegue dirigir. Ela não consegue dirigir. O filho dela até sabe dirigir, mas não sei se ele tem carteira. Ele não tem idade. Então, aí assim, cara, não tem como ela fazer nada, sabe? Assim, não tem nem como ela fazer alguma coisa remota, porque ela também não tem internet, não tem nada, não tem como pedir ajuda pra ninguém, porque ela não tem telefone. Então, você vê a casa sem energia, a família com comida na geladeira, mas precisa se alimentar rápido de tudo que tem ali, porque senão tudo vai estragar. Não tem comida pro cachorro. Cara, tá fudido, sabe? Assim, chegou no ponto, a gente pega o filme com a vida deles fudida, assim, sabe? Sem comida, sem nada. E aí que a gente começa a entender o porquê que aquela mulher aparece. Porque, assim, aquela mulher é a materialização da vontade dela de se matar. E é uma coisa que, quando a mulher apareceu, eu achei que o filme seria um filme de assombração, tipo, sei lá, A Freira, ou sei lá, alguma coisa assim, sabe? Eu também achei. Eu achei que fosse tipo a Mulher de Preto mesmo, sabe? Que fica dentro da casa, assombrando e tudo. E eu pensei que fosse mais ou menos isso. Eu não imaginava que iria pra esse lado. Esse filme me surpreendeu muito. Sim, no finalzinho, assim, que você percebe que a Mulher de Preto, na verdade, é ela, né? Porque até então, é uma outra pessoa, né? Que é realmente, né, uma outra atriz que faz tudo. Aí, no final do filme, depois que tem toda a perseguição, né? Porque rola uma perseguição ali e tudo. E é engraçado porque, assim, ela é meio que uma sombra, né? Então, é como a gente fala, né? Ah, vai enfrentar os seus fantasmas, vai enfrentar os seus demônios, a sua sombra, né? Ela é uma sombra que ela consegue acessar objetos mesmo da casa e tal. E ela tenta pegar os filhos, ela tenta fazer isso, ela tenta fazer aquilo. Enfim, no final ela se mostra sendo a própria Ramona. Sei, assim, se o filme realmente ele quis mostrar que aquilo era uma presença. Eu acho que sim. Eu acho que dentro do universo do filme aquilo era uma presença. E aí era só uma metáfora pro suicídio, no caso pro espectador, né? Até porque o filho vai enfrentar aquela mulher ali. Realmente eu achei isso muito surpreendente, mas em certos momentos o filme te dá dicas, porque o filme em certos momentos começa a te mostrar muito espelho, as pessoas refletidas no espelho, que aí é aquela questão da... Tipo, tem alguma coisa acontecendo com a identidade daquelas pessoas ali, né? E aí eu já fiquei, então, quando mostrou um momento um espelho, mostrou ela matando a filha pelo espelho, tem alguma coisa aí. Acho que daqui a pouco a gente já deve ver, de repente é ela mesmo que tá ali embaixo, né? A gente não vê. E é bom, assim, que a gente sabe que tem pessoas que ouvem o podcast, mesmo sabendo de spoiler, e
depois assistir um filme. Mas você tá aqui sabendo que tem spoiler e tudo mais, tem que prestar muita atenção na conversa inicial da Ramona com a mulher. Porque depois, no final, você vê de novo aquilo por uma outra perspectiva e aí você fala, aí sim, muito legal isso aí. Tanto é que na parte que depois, mais pro final do filme, né, que a gente já tá meio que sacando o que tá acontecendo, eu comecei a pensar, eu acho que essa menina deve ter alguma coisa, porque a criança, por conta do R ao contrário, ela tava ao contrário, eu falei, será que essa menina realmente existe? Porque agora eu tava querendo voltar e assistir o filme de novo pra ver se as pessoas se conversam com ela e tal, no caso o menino, né, o menino conversa com ela, então tem vários momentos que ele socializa com a irmã e tudo, mas eu pensei assim, cara, eu acho que essa menina deve ter alguma coisa, essa menina deve estar trazendo alguma coisa aí, porque até então não entendi, né, porque até o momento, pelo menos pra mim, né, até o momento em que aquela entidade, ela se mostra como a Ramona e começa a lidar, o filme começa a ser outro, leva pro suicídio, cena final, muito, assim. Eu não tinha sacado que ainda podia ter essa alusão, eu ainda achava que pudesse ser alguma coisa espiritual mesmo, sabe, alguma coisa do passado, relacionada ao passado, mas a um sentimento, entende, que ela tinha, mas uma alma do passado mesmo, sabe, alguma coisa assim. E eu acho interessante que esse filme, ele lida muito com essa questão do luto, né, com as fases do luto, né, passa pela negação, passa pela raiva, passa pela barganha também, né, porque ela fica meio que naquela coisa de, eu vou mentir porque assim eu fico mais tranquila, meio que é aquilo, né, cara, ela só quebrou a perna, entende, mas ela perdeu o marido, perdeu toda a estrutura familiar dela. Ela já tava depressiva antes da já, sabe, e aí tem um momento de depressão também dela ficar depressiva, né, porque eu acho que a gente já pega esse momento mais forte da depressão também, né. E tem uma coisa, quando ela sofre um acidente, a mulher aparece no reflexo, então aquilo talvez tenha sido um momento onde ela quis se matar. Eu nunca tive esse sentimento, mas eu acredito que esse sentimento deva vir assim, tipo, ele vem na sua cabeça e volta. É verdade. E ali ela teve um momento e, cara, e depressão já tive, mas não tive pensamento suicida. Eu sei como mais ou menos que funciona a depressão. Imagino que aquele momento ali ela foda-se, vou me matar. Só que ela esqueceu que tava do lado do marido e aí acho que ela até se culpa porque o marido morreu e tudo mais. Então esse filme ele tem umas camadas bem mais interessantes. Muito. Assim, sem falar. Ele não fala em momento nenhum. Ele te mostra fazendo com que a entidade mate ela, mas você vai entender que aquilo não ela te leva, tanto ela leva a Ramona a lembrar do que ela pedia, quanto ela faz com que a gente pense que o que a Ramona tá pedindo. Então a entidade, ela leva a gente, coloca a gente dentro da mente da Ramona mesmo, né? Tem um momento que elas estão conversando que a mulher fala pra ela, você se lembra do que você pediu? Você pediu isso muito, eu tô aqui só pra realizar o que você pediu. E aí eu fiquei assim, caralho, e agora? E aí é o momento, né, que ela tira as crianças de casa, né? Porque ela entende o que tá acontecendo e fala, pronto, então hoje... Tanto a entidade fala, né? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Então, ela tira as crianças de casa. Nessa hora, cara, eu fiquei assim, mano, ela tá se preparando. Porque muitas vezes, quando a gente vê, né, questão de suicídio, tudo, a gente vê as pessoas fazendo essas coisas, entende? Aproveita que, pessoas saíram de casa pra fazer isso. Não é uma coisa, tipo, não planejada. De repente, tô afim aqui, pá. Não, é uma coisa planejada, entende? Por mais que parece não, mas, cara, a pessoa tá pensando nisso há anos, entende? Não tá pensando nisso hoje. Então, tem esses lapsos, chega uma hora que você realmente, pá. E eu acho interessante isso também, porque ela tem essa fase da depressão, né, do isolamento, né, que ela tem esse ímpeto de se isolar mesmo pra realizar o que ela tanto, entre aspas, queria até o momento, né, e a filha dela dá o pinguinzinho ali, né, pra ela, porque ela carrega um pinguinzinho o tempo todo. E aí, nessa hora, a filha dela dá pra ele e fala assim, pra você não se sentir sozinha. E aí, ela carrega aquilo, né, joga de lado quando ela entra em casa e senta na cadeira e pega uma espingarda, que pra mim é uma espingarda, toda arma gigante é uma espingarda, pra mim, uma escopeta, sei lá. Enfim. Né? E aí vai atirar. Quando ela vai atirar, ela olha pro pinguim. Uma coisa que esse filme faz, que eu achei muito foda, foi... A gente não vai ver ela morrendo, né? E aí a câmera sobe e eu fiquei assim... Tá, agora vai vir o som da arma. Então, antes, pra quem não entendeu ali, até aquele momento, o que era aquilo, a gente vê a sombra se fundindo a ela, né? Porque, assim, tem gente que não vai entender. Sim. Tem jovem assistindo, tem pessoas mais velhas que não vão entender, tem pessoas que não vão entender mesmo. Né? O filme, ele tá mostrando pra você
você sente falar uma palavra. Isso eu achei muito legal nesse filme. E aí, vem, né, a câmera sobe, fica a casa ali. Aí eu fiquei esperando o barulho do tiro, né? E nunca vinha o barulho do tiro. E eu pensei, eu acho que não vai aparecer, né? Porque o filme vai acabar ali. E se acabar ali também, seria interessante, porque vai ficar naquela de se matou, não se matou, e aí o que aconteceu com os filhos vai virar uma conversa. Mas aí aparece o som dos filhos falando, né? Mãe, 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 mãe. Aí ela sai da casa bem, sabe? Óbvio, né? Que ela não tá bem por conta de tudo que aconteceu, porque isso não vai apagar o acidente, não vai apagar. Uma coisa muito legal, né? Que o menino fala assim, a mulher foi embora, porque a materialização o menino vê, né? Da mulher no jardim. Aí ela fala assim, ela foi embora por hoje. Então, isso que é legal, sabe? Então. Porque mostra que assim, cara, ela não se curou porque ela tentou. Foi hoje, ela foi hoje. Vencer hoje, né? Então, cara, isso eu achei muito foda do filme, sabe? Porque é aquilo, mano, pra você vencer uma depressão, uma doença que é muito grave, né? Depressão, ansiedade laudada mesmo, né? Síndrome do pânico, qualquer coisa mental, cara, é dia após dia, sabe? Não é uma coisa que você vai tomar um remédio e vai melhorar. O remédio vai atenuar tudo, mas ele não vai fazer você melhorar assim, né? Precisa de terapia, precisa de tudo isso, precisa de tempo também, sabe? Então, é diferente de uma gastrite, entende? Você vai ter a dor, vai tomar remédio, vai melhorar e pronto. Uma cirurgia vai funcionar seu coração de volta, sabe? Então, não tem cirurgia pra cérebro, né? Pra problemas psíquicos, no caso, né? Então eu achei interessante, assim, sabe? Que de alguma forma é o momento da aceitação do luto dela, né? Não significa que a dor desapareceu, não significa que a pessoa vai ficar bem, só significa que vai aprender a lidar com isso, sabe? A lidar com a depressão, a lidar com o luto, a lidar com tudo isso, assim, sabe? Eu achei interessante isso, porque esse filme, ele elimina aquela questão de uma mãe faz tudo pelos seus filhos, sabe? Cara, ela não tava pensando nos filhos dela naquele momento. Até porque o filme, ele mostra, a entidade mostra o futuro, né? Dos filhos sem ela, né? Que a vida vai continuar sem ela, né? E assim, é uma coisa que quando a gente tá com depressão, a gente pergunta, cara, as pessoas vão continuar aí sem a gente, vão continuar. Verdade, né? Vão continuar. Ela vai ficar a dor e tudo mais, mas a vida das pessoas continua, né? E eu achei legal isso. Esse filme é bem bom, cara. Se você tá ouvindo a gente, você acha que você precisa de ajuda, se você tem algum pensamento desse como teve no filme, existe um telefone, né, do CVV. O telefone é 24 horas, ele ajuda pessoas que precisam de uma conversa, né, de uma companhia, e às vezes no momento difícil o telefone é 188. Eu achei interessante isso, porque assim, em nenhum momento ela pensou nos filhos dela, mas isso não significa que ela não ame os filhos dela. O que ela fez antes? Ela não se matou com os filhos na sala, ela pediu pra eles pedirem ajuda. E assim, de verdade, a ajuda não era pra ela, não era pra casa, não era pra isso. Era realmente pra eles pedirem ajuda pra que ela pudesse fazer isso em paz e eles terem ajuda dos vizinhos. A partir dali, cara, ela sabe que vai dar certo, né? Que tipo, a vida continua. Então eu achei interessante esse filme mostrar dessa forma, sabe? Cara, às vezes a dor é tanta, entende? Que, assim, você não vai conseguir lidar com o outro, sabe? Ainda que o outro seja seu parceiro, seu filho, seu pai, sua mãe, sabe? Tipo, então, eu acho interessante porque isso tira aquela coisa de a mãe é muito forte, a mulher é muito forte, consegue carregar tudo. Cara, a mulher não é forte, consegue carregar tudo, né? Um ser humano como qualquer outro, que tem suas quedas e tudo, e tem que aceitar também algumas quedas, sabe? Tem que aceitar que não tá em condição de cuidar do outro. E nesse filme mostra muito isso, né? Que ela tá incapacitada, não consegue andar, não consegue fazer nada. E o filho dela vai cuidando da casa, vai cuidando do café, vai cuidando da irmã, vai cuidando de tudo. Então, assim, chega até o momento que a gente fala, né? Nossa senhora, mas ela não pode fazer nada, sabe? Assim, tipo... Pelo menos ela olha pra menina que tá fazendo coisa errada, sabe? Mas a gente entende que realmente, né? Tipo, ela tá por aqui porque além disso que aconteceu agora, ela é mãe do menino há pelo menos, sei lá, 15 anos. São 15 anos de história, cuidando ali, se preocupando, né? Com a vida dela também. A gente não sabe como é que era antes, mas enfim, né? Isso não vem ao caso. Interessante esse filme mostrar a mulher e não só a mãe, sabe? E eu achei nada covarde, né? Não ter um final feliz. Assim, foi um final feliz momentaneamente, né? Mas não achei covarde nesse caso, né? Primeiro que é um tema muito sensível, né? É um tema que não se vê por aí tanto falar em filme, né? Suicídio é uma coisa, é um tabu muito, muito grande ainda, né? Eu acho que os filmes precisam abordar claro, de forma inteligente, como esse filme abordou, né? E eu achei o final do filme bem corajoso, cara, de a pessoa chegar quase nos finalmente e desistir. Porque ela não desistiu porque ela é covarde.
Ela desistiu porque ela é muito forte, né? Ela quer seguir em frente, né? Aham. Por mais difícil que tenha sido momentos e esteja sendo os momentos, né? Você sabia que no episódio de hoje vai ter leitura de comentários e e-mails? Se você quiser ter o seu comentário ou e-mail lido no nosso próximo episódio, que é o episódio múltiplo de 5, 110. vai ser o 110? Manda um comentáriozinho pra gente nas nossas redes sociais, comenta lá no Spotify. A gente sempre dá joinha em todos os comentários, né? Em todos os lugares. Se a sua pergunta for muito objetiva, a gente acaba respondendo ali mais e depois a gente responde aqui. E a gente agradece se você puder dar 5 estrelinhas lá no Spotify também pra gente. Estamos rumo a 50 avaliações. Então, por favor, se puder, deixa as 5 estrelinhas. Se você está ouvindo a gente no YouTube, dá um like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Nem que seja um comentário rápido, só para fazer um engajamento de qualquer coisinha. Menos xingando a gente, claro, né? Seja cordial, por favor. E lembre-se também de compartilhar com seus amigos. Exatamente. E vamos para mais uma leitura de comentários e e-mails. Não sei se tem e-mail. Tem e-mail? Tem e-mail, sim. Ah, maravilha. Então tá bom. Começando pelo episódio 104. Episódio 4. Episódio 4. Episódio 4, que acho que é o do Chuck. Episódio 104, sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca Nova York. A gente tem aqui comentário no Spotify do Igor, falando, no final, o Jason sofrendo skincare por causa de água de esgoto, eu não tanquei. Sexta-feira 13, parte 19, Jason ataca de novo, novamente, mais uma vez. Caralho, gente, sofrendo skincare, pior, né? Porque é verdade, ele rejuvenesceu, foi no skincare. Fudido, né? Muito. É aquele programa 10 anos mais jovem, né? É verdade. O Jason tinha lá por volta dos seus 18, 20 anos, todo decrépito, voltou a ter uns 8, 9 anos. E todinho aí com a pele, ó, nos trinks. Sim. E aí temos o comentário do Miyagi no Spotify também, falando, Jason, risadinha não dá, sou contra, kkkk. O Miyagi deu risadinha aí, ó. Então, ó, hipócrita. Brincadeira, tadinho, que dó. Não, mas cara, Jason, risadinha não dá mesmo. Aí ele continua o comentário aqui. Pô, um sexta-feira 13, estilo A Última Viagem de Deméter, poderia ser bem legal, hein? Ou um Jason vai pro Brasil, tipo esses cruzeiros do Roberto Carlos. Esse comentário eu tava lendo enquanto a gente tava preparando aqui pra gravar, eu dei uma risadinha aqui, né? Porque, gente, eu acho muito engraçado. Imagina o Jason no meio do Roberto Carlos lá. Você não assistiu o filme e quiser ver Jason risadinha, a gente fez um corte. Aí vai lá no nosso Instagram ou no nosso YouTube, aí tem o corte do Jason risadinha. Inclusive, o nome do post é Jason risadinha é golpe. Muito. E também temos o comentário nesse mesmo episódio de sexta-feira 13 do Andreas lá no Instagram. E ele comenta, a geografia também ficou de lado nesse filme. Se Crystal Lake é um lago, como seria possível navegar dele para o oceano que dará acesso a Nova York? Se isso for possível, Crystal Lake não seria um lago, e sim um estuário. Teresting. Tem lago que dá acesso a mar também, né? Ao oceano Lagoa. também, né? Porque lagoa não é menor que lago? Eu não sei, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas, se eu não me engano, ela tem acesso ao mar. Ou ela, na real, é um estuário, eles só chamam de lagoa pra chamar o estuário de Rodrigo de Freitas. É verdade, porque daí a sonoridade fica Lagoa Rodrigo de Freitas, estuário Rodrigo de Freitas, fica, né, interesting. Mas eu não sabia disso, não. Obrigada pelos comentários, Igor, Miyagi e Andreas, nesse episódio do Sexta-feira 13. E agora temos comentário do episódio 103, Pecadores, que a gente fez um feat com a Nath lá do @Rainhas do Grito Cast, do podcast Rainhas do Grito, que é do Boca do Inferno. O comentário foi do Igor também, que o Igor é o nosso comentarista recorrente, um dos nossos, que a gente já tem agora vários comentaristas recorrentes, mas nosso querido ouvinte Igor comentou aqui lá no Spotify. Olha, sem querer ser meio quinto ano, porque é difícil, né? Geralmente a gente fala quinta série, né? Mas beleza. A gente é velho, né? É verdade. Sem querer ser meio quinto ano, mas o Fábio ficou impressionado com o tamanho do rolo. Nossa, que rolão, hein, Fábio? É, bom filme, vou tentar ver. E tentar não me engasgar com o rolão. Ai, que delícia! Quando eu puder. Porque a grana tá curta. A gente entende sobre grana curta e também a gente entende sobre o rolão. É verdade. Realmente um rolão. E a gente fez um corte lá nas nossas redes sociais também mostrando o rolão. Cara, ele é
enorme. O rolão do Ryan Coogler e o rolão do Christopher Nolan. Aham. Agora é questão de engasgar com o rolão aí. Mas cuidado, hein? Cuidado. O próximo comentário é do Was, também é um comentador recorrente, lá no Spotify. Que filme foda. Só de lembrar da cena musical já me dá um arrepio. Fora a trilha sonora que tá um espetáculo, concordo com a colocação sobre as cenas de ação serem confusas. Na hora que começou a trocação, eu virei pra minha esposa e comentei: acho que esses vampiros não são lá muito fortes. É verdade, porque uns deles são derrubados com soco, outros com tiro. É verdade. Eu acho que só o vampiro fodão... Como é que era o nome dele? Eu não lembro agora. Remick, ele era o vampiro poderoso de verdade mesmo, né? Mas fora isso, o filme é muito imersivo e eu já estou com vontade de rever. Um abraço, casal sem medo. Cara, esse filme é um filme que dá vontade de ver de novo. Sim, dá vontade né? de ver Porque de tem filme que ele é muito bom. Tipo, pra mim, Oppenheimer é um filme bom. Sim. Mas não dá vontade de ver de novo. Não. É um filme que, tipo, guardei na memória, muito bom, legal, indico. Mas não dá vontade de ver de novo. Esse filme é foda. Eu quero realmente ver de novo quando ele tiver em streaming, até porque a gente não viu a cena pós-crédito. Verdade, a gente não viu a segunda, né? A segunda, né? A segunda cena pós-crédito. Eu até esqueci, a gente comentou no podcast lá, eu não quero nem lembrar, porque eu quero assistir e ficar impressionada. Sim. E o Marcelo também comentou lá no Spotify, que foi na verdade uma pergunta que ele fez pra gente. Queria saber se na dublagem foi mencionado que os gêmeos trabalhavam pro Al Capone antes de terem roubado o dinheiro. Na legenda não é nada mencionado. Excelente episódio. Obrigado, Marcelo. E eu já respondi ele lá no comentário diretamente, né? Mas, a gente vai responder aqui também pra todo mundo saber. Na dublagem é comentado sobre o Al Capone, sim. Inclusive eles falam só o sobrenome, né? Daí eles falam, Capone. porque o Capone e tal, então fica bem nas entrelinhas ali que eles trabalham, aí é mencionado Que é bem até uma rapidinho. coisa que a gente estava conversando depois, né? Que se ele não tivesse morrido naquela noite, provavelmente eles iam morrer de alguma outra Eles de algum iriam outro jeito, morrer, né? aham. Afinal de contas era o Al Capone, né? Aí agora, passando pro episódio 102, os comentários do episódio 102, Drop, Ameaça Anônima. Eu sempre penso em Ameaça Fantasma, é engraçado, né? Tem algum filme Ameaça Fantasma? Tem, é o Star Wars. Ah, tá, verdade. O Igor no Spotify comentou: quando eu vi o nome do filme, eu tava com uns amigos. Assistimos a Branca de Neve e os Anões são tão ignorados que nem aparecem no título. Dica: nunca, sob nenhum motivo, assistam. Muito ruim. E taquei o balde de pipoca. Entenderam? Drop, derrubar. Ah, gente. Ai, caramba, que foda. Igor, depois você conta pra gente, você assistiu, você chegou a assistir esse filme ou só foi assistir Branca de Neve mesmo e pronto? A gente não assistiu Branca de Neve. A gente não assistiu Branca de Neve. Eu não gosto de filme da Disney, assim, então... Eu não ligo também muito, não. Pra mim, tipo, sei lá, daqui a um tempo talvez eu assista no streaming, quando sair e tal. Nenhuma refilmagem de desenho da Disney eu assisti em live action. Aí tem o Adeilson Silva, que comentou no Spotify. Adeilson também, que se tornou um comentarista recorrente. É verdade. Não é a primeira vez que esse menino está aqui. Primeira vez que vai aparecer hoje também. E ele tá aqui comentando, ó. Muito bom episódio, pessoal. Um filme que confesso que não está muito na minha vibe, não. Mas confesso que um dia posso assistir. Hoje tava vendo o primeiro episódio de vocês, o quanto vocês vêm evoluindo e trazendo cada vez mais uma experiência melhor pra nós ouvintes. E hoje sai episódio novo, já tô baixando pra escutar. Gosto muito de vocês. Coração, um abraço, coração. Um abraço entre corações. Entre que corações. delícia. Ou é um coração pra mim e para você também. É verdade, né? É verdade. É a gente abraçando o Adeilson em corações. Obrigada, Deus. Ah, que legal, né? Isso assim, né? Tipo, eu fico imaginando quem tá ouvindo a gente desde o começo, tipo, fazendo, né, essa maratona, que nem o Adeilson imagino que esteja fazendo, vendo essa evolução, né? Porque a gente vê muito disso em vários podcasts que a gente começa a acompanhar, né? Que a gente começa a ver e tal, aí vê que tem, sei lá, 90, 100 episódios. A gente começa a maratona desde o começo, assim, e a gente vê a evolução do pessoal e tudo, e é engraçado vendo a gente, assim, né? Tipo, ai, nossa, eu era muito travada. A gente já fazia podcast há muitos anos, né? Mas tava muito sem graça. Mas fazia sem tempo graça, que não. você não gravava. Fazia muito tempo que eu não gravava. Eu tava fazendo aquelas lives, eu ainda tava mais solto ainda. Então, eu tava travadinha. E a gente não tinha muita experiência do que falar do filme também, porque a gente fazia muito podcast sobre... um podcast mais nerd que a gente fazia, né? A gente tinha uma análise mais nerd sobre as coisas, né?
verdade. E eu lembro do momento que a gente mudou o nosso jeito de gravar podcast, sabia? Quando que foi? Foi com a gravação com a Pet Lady. É mesmo? Aham. Foi o dia que a gente gravou, foi legal pra caralho. E a gente falou, vamos começar a gravar desse jeito. Sim, é verdade. Porque a gente conversou sobre o filme e não falou sobre o filme. É. E aí foi muito legal, foi bem massa, foi bem diferente do que a gente tava fazendo. Foi o dia que a gente mudou. E aí, pra mim, esse podcast é muito especial por causa disso. Sim, porque foi a partir dali que a gente mudou o jeito de gravar. Quero pedir desculpa pro Adeilson, que na leitura de e-mails anterior, na leitura de comentários anterior, um dos comentários dele, eu li o nome dele Adilson. E é Adeilson. Então tô aqui corrigindo, me desculpa, eu também não gosto que errem meu nome. E outra coisa, como é que vocês que estão ouvindo, que comentam, que gostam de comentar, como é que vocês maratonam os podcasts que vocês descobrem? Eu maratono ao contrário, eu vou tipo do mais novo pro mais velho. Sério? É. Eu vou do mais velho pro mais novo. Eu vou fazendo tipo uma maratona paralela de vou ouvindo os que estão saindo e junto vou ouvindo os antigos. Eu vou. Quando eu descobri o Nerdcast, por exemplo, que não foi o primeiro podcast que eu vi, eu comecei no podcast sobre Stephen King, e aí dali eu comecei pra trás. O meu foi sobre rock pauleira, e aí eu fui de trás pra frente, do primeiro até o último. Mas eu ouvia todos também, tem alguns até que eu descobri que, tipo, de RPG eu não curtia muito, nem nada, porque eu gosto de RPG e tal, mas eu não ligava muito. O de RPG eu pulo também, que eu não gosto. Mas eu ouvia todos. E o primeiro episódio de podcast que eu ouvi sabendo que era um podcast foi o Rapadura Cast sobre o filme dos X-Men. O primeiro podcast que eu ouvi sabendo que era um podcast e curtindo o podcast foi o rock pauleira mesmo no Nerdcast. Meus primos, eles faziam... Tinha um primo meu que fazia podcast, que ele falou pra mim, tô fazendo podcast com um amigo meu e tal. Isso daí a gente era criança, devia ter uns 14, 15 anos. Mas eu achei meio chato, então eu descobri o podcast lá, com eles fazendo podcast sem som, sem nada, sabe? Sem trilha, era só conversa mesmo. Acabava o som, acabava, entende? Então era tipo assim, você dava play, era a gente falando e acabava e acabou, sabe? Esse era um podcast, tipo, até mais, sabe? Eles não falavam até semana que vem, porque não era... Sim. Era uma coisa bem esporádica mesmo. Mas era assim, tipo, eu era adolescente. Que eu descobri o que era podcast, mas eu nunca procurei saber outros, assim, sabe? Pra ouvir. A primeira vez que eu ouvi o podcast... Ouvi um podcast, sem saber o que era, foi um Nerdcast, e foi um Nerdcast sobre a Fernanda Fernandes. A dubladora, porque eu... É o crush do Jovem Nerd, e também ela já foi meu crush, porque ela tinha ela tem uma voz muito sexy, ela é a dubladora da Scarlett Johansson, então eu tenho meio que um apego à voz dela. Claro que eu tô sexualizando a voz dela aqui, enfim, mas porque eu achava a voz dela bonita e tudo mais. Mas tem umas vozes que eu acho bonitas, e eu imagino que a pessoa seja... Ela é uma mulher muito bonita, né? Hoje em dia ela se chama Fernanda Baroni, se eu não me engano, ela mudou o nome. Aqui agradecer, né, o Igor e o Adeilson pelos comentários. Sim, vamos para frente. O próximo episódio que a gente vai ler os comentários é o 101 Presença, que foi um podcast que eu gostei muito de fazer. Também gostei bastante. O próximo comentário é da Adeilson Silva, comentou lá no Spotify. Tá aí um filme que gostei muito do resumo e dos spoilers que vocês deram. Vou programar para assistir com a minha mãe. Episódio muito bom, pessoal. Confesso que tenho um pouco... mais de medo desses tipos de filme de terror, mas gosto muito. Vou deixar um filme aqui para vocês, talvez, se um dia quiserem assistir. Se vocês não assistiram ainda, se chama Olhos Famintos. Os melhores são o 1 e o 2, o 3 e o 4 são péssimos. Muito bom episódio e um abraço, Fábio e Cabe. Obrigada, Adeilson. Adeilson, a gente já maratonou, há muitos anos atrás, Olhos Famintos, 1, 2 e 3. É mesmo? Não tinha o 4 ainda, sim. Naquela época a gente tá maratonando filmes de terror. A gente tava no primeiro ano de namoro, né? Nossa, faz muito tempo. É verdade, então faz bastante tempo. O filme 3 é ruim, é bem ruim mesmo. Esses filmes estão na lista pra gente fazer, mas eu vou colocar na lista como se fosse uma recomendação sua pra que a gente fale sobre você. Mas obrigado pela recomendação. E obrigado por ter dito que o episódio foi muito bom. E, cara, assista esse filme que realmente... Se sua mãe gosta de filme de terror desse tipo, ela vai gostar disso, com certeza. Cara, eu acho foda o Adeilson, ele ouvir nossos episódios, depois ainda querer ver o filme. A gente dá muito spoiler! Que doideira! Tem gente que não liga pra spoiler, sim, mas eu acho muito foda! Assim, vou ser bem sincero, eu também não ligo pra certos spoilers. Assim, eu não ligo. Tem spoiler que me faz querer assistir. Presença, uma única frase no final faz com que o filme todo seja outro filme. É uma coisa que eu não tenho vontade de saber. Então, mas é interessante pra ele, no caso, que ele vai assistir com outro olho. É verdade. Né? É verdade, isso é interessante. E sobre, confesso que ele fala aqui, né? Confesso que tem um pouco de medo de filme desse tipo. Eu também fiquei com bastante medo, né? Depois de assistir esse filme. Sim, ficou.
O Miyagi também comentou nesse episódio lá no Spotify. E é uma curiosidade, o Miyagi e o Adeilson comentaram do mesmo jeito. Tá aí um filme. A mesma frase inicial. Gente, que coisa, doideira! Né? Tá aí um filme que eu não estava dando nada e o episódio me surpreendeu. Tá vendo? O Miyagi também assistiu ouviu sem assistir o episódio. Ouviu o episódio sem assistir o filme. Muito doido essa forma de viagem no tempo que o filme apresenta. Acho que nunca vi algo parecido. É um conceito bem criativo. E saindo totalmente do tema, quero fazer uma pergunta para o Fábio. Como ele é leitor de quadrinhos, queria saber se já leu ou se conhece a HQ Something is Killing the Children. Não conheço. Eu vou pesquisar. Se for interessante, eu faço um vídeo. Igual eu fiz lá da mosca. Vou procurar, mas não conheço. Valeu, Miyagi. Obrigado. E o Igor também comentou nesse episódio: A Presença 2011 é um filme que o protagonista Mike Teller falta ao trabalho fingindo estar doente e o fantasma do seu chefe o assombra. Caralho. O diretor do filme é o Jeremiah W. Weller. Após esse filme e da famosa série de TV O Dentista Mascarado, série incrível, ele comenta, maravilhosa, marcante e de apenas um piloto, desistiu da carreira de cinema para focar em sua carreira administrando casas de festa no Peru. Puta que pariu, hein? Hoje, Jeremias toca um comércio de carros usados por Elvis na Argentina. Caralho, gente, que loucura. Que doideira. Mano, olha que reviravolta, cara. Isso só porque os filmes têm o mesmo nome, né? Caralho, que doideira. Caralho, velho. Mas o plot do filme é engraçado. Que é o fantasma... Isso aconteceu meio com você, né? Quando você faltou o trabalho, seu chefe foi na porta da sua casa, você lembra? Eu fui trabalhar de home office. É verdade. Fui trabalhar de home office, tudo certinho, bonitinho. Quem bate na minha casa, meu chefe, pra ver se eu estou trabalhando, perguntando de mim. Motherfucker. Mas é isso aí, cara, interessante. Acho que eu vou querer assistir esse filme só por causa também. Claro que a gente talvez nem faça episódio, eu não sei se é filme de terror, mas achei engraçado. E agora a gente vai pros comentários do episódio 100, que é nosso episódio especial, né? Que a gente fez inclusive em vídeo, tudo. Tá lá no Spotify pra quem quiser assistir. Que o nome do podcast ficou Especial Terror Sem Medo. Inclusive é um comentário de um ouvinte, né? Se eu não me engano foi um ouvinte que comentou isso. E aí, Shatter Mendes comentou lá no Spotify: Oi, pessoal, estou conhecendo o Terror Sem Medo, mas já quero parabenizar pelo excelente episódio. E também, claro, pelos 100 episódios. Obrigada, viu, Shatter? Lá no episódio a gente falou pediu o top 3 filmes de terror das pessoas, né? Sim, é porque a gente fez nosso top 3 filmes de terror da vida, né? Sim. E aqui vai o top 3 que Shatter mandou aqui pra gente. O top 1... O Exorcista, top 2, REC e top 3, Hereditário. Ai, gente, gostei. Estão, hein? Gostei. REC é um episódio que vai ser esse ano. Tá na listinha pra esse ano. REC é uma maratona foda que a gente fez também. Sim, gostei, sim. Eu lembro. Tá pra sair, se eu não me engano, filme novo aí. Obrigada, Shatter. A gente e abraço pra você também. É, né? Shatter? Shatter, né? E aí aqui a gente tem um comentário do Miyagi, que colocou aqui pra gente: Dá-lhe terror sem medo. Sem medo também com um 100zinho ali numeral. Gostei desse cenário, hein? E que episódio delicinha. Papo gostoso demais. Pô, gostei dessa brincadeira do filme com o ano de nascimento. Vou fazer também. Ai, que legal. Sou de 96. Ai, que novinho. Então, eu vou de Pânico. Gosto bastante de filmes slasher e Pânico foi um dos filmes que marcou o gênero. E deixo como menção honrosa Jovens Bruxas. Também é um filme bom. Outro filme que marcou toda uma geração. Até serviu de inspiração para uma cena de X-Men Evolution. Esse grande clássico do Bom Dia e Companhia. Que inclusive, acho que, se eu não me engano, é uma cena que tá até na abertura do desenho também. Ah, é? Que é a vampira dançando numa festa. Ah, é verdade. É verdade. Tá mesmo na abertura, porque eu lembro dessa parte aí. Quando fala da vampira, que eles falam o nome, né? Que ela tá Jean Grey. Aí, Ciclope. Né? Vampira. Obrigada, Miyagi. Olha aí, né? Todo mundo poderia mandar a data de nascimento, pra gente saber a data de nascimento de todo mundo. E o Adeilson Silva, lá no Spotify, comentou também aqui. E aê, pessoal! Parabéns pelo episódio 100 de vocês. Gosto muito da nostalgia de vocês. Coração azul. E respondendo a pergunta de vocês, eu trabalho numa fazenda de gado leiteiro aqui no interior de Pernambuco, desde os meus 14 anos. Hoje tenho 19. Mas pretendo voltar a estudar, fazer algum curso ou
faculdade. E, pessoal, parabéns pelo talento de vocês. Coração azul, vocês são foda. Cara, que sensacional. Que legal, né? Que foda. Muito legal. É legal a gente estar acompanhando ele no trabalho, né? Porque no episódio anterior a esse, aliás, no comentário anterior a esse que a gente perguntou pra ele o que ele faz, ele falou que vocês... Como é que é? Ele falou do nosso trabalho, né? E aí a gente perguntou o que a gente faz. E aí eu perguntei pra ele o que ele faz. Ele falou que a gente acompanha ele no trabalho, né? Por causa dos episódios e tal. E a gente pensou, tipo, o que ele faz da vida, né? Mano, é um trabalho que eu, tipo, mano, não imaginava, né? Muito legal, velho. Muito massa, muito massa. E eu também não imaginava que era do Pernambuco, né? Tipo, a gente tá no interior de São Paulo. E a gente não imagina que a gente atinge pessoas tão longe, assim, até né, fora do Brasil, né? a gente né? Isso, assim. A gente vai ter mais pra frente também, né? Muito Mas, cara, foda. muito foda, muito foda. Muito legal. Obrigada, Deus. Valeu, Deus. E parabéns pelo trabalho. É isso aí. Igor. Igor. É droga. E vamos pro comentário do Igor no Spotify. 100! Uhul! Ele mandou aqui bem empolgadaço. Feliz aniversário! Não, pera. Um filme de terror que me marcou muito foi Bruxa de Blair. Eu tinha uns 9 e eu vi em uma fazenda de uns primos e tios. E eu me caguei. Caralho, assistir na fazenda deve ser foda, hein? Bem. Porque a gente, na época, já ficava com medo. Assistindo na cidade, imagina. Você ia lá sair no asfalto, sabe? Sim. Cara, o mais bizarro é que tinha um matagal perto e eu ficava imaginando que a qualquer hora todo mundo ia começar a sumir. E logo no finalzinho do filme tava um pé d'água caindo. Logo na hora que o moleque lá aparecia virado pra parede. A luz caiu e fui mandado pra cama. E sonhei que tava no filme. Ai, que horror! Mano, parar no meio do filme, de um filme de terror, é a pior coisa do mundo. E ele tinha 9 anos. Não era nem recomendado pra ele, né? Porque com 9 anos a gente não tem negócio de realidade, assim, né? Eu com 9 anos achava que a Angélica era pequenininha, por isso que ela cabia na TV. Tipo... Achava que estar na TV era estar na TV, literalmente. Eu nem sei, velho. 9 anos, faz tantos anos, não sei. Ai, cara, que foda. Mas obrigada, Igor, pelo comentário. E obrigada pelos parabéns, pelo aniversário, entre aspas, né? E o John Wesley comentou no YouTube, nesse episódio também, né, dos nossos 100 episódios, colocou aqui. E aí, galera, boa noite. Vídeo muito bom. Valeu, John Wesley. Obrigada, John Wesley. E aí, a Maria Letícia no YouTube. A Mary. E ela colocou aquele chapéuzinho de felicidade e um coração. Que belezinha, gente. Mary é nossa cunhada. Minha cunhada, né? Sua cunhada. É, exato. E agora eu falo nossa cunhada, o povo acha que a gente é irmão, né? Tipo... É sua cunhada e minha concunhada. O canal do Tarja! Será que é o Daniel? Deve ser o Daniel. Daniel no YouTube também mandou aqui, parabéns dupla, muito bom, muito Tarja, obrigada. O Daniel, nosso amigo. Cara, do começão, né? Nosso amigo de começo de podcast. Começo de podcast. E é amigo nosso. A gente já se viu pessoalmente, Sim. né? Nossa, amigo mesmo. Encontro de podcast, né? Sim, verdade. Porra, faz muitos anos que a gente não grava, né? Saudade dele. Cara, se você estiver voltando com Tarja, fala aí pra você gravar com a gente, né? E se tiver um tempo livre que quiser gravar, mano, então aí, só mandar uma mensagem. Agora a gente vai ler os comentários de episódios remanescentes, né? Que são fora desses últimos 5 episódios. Comentário deixado lá no Instagram no episódio 99, A Mosca 2. O @Marcelo_Berg comentou: Eu estou apaixonado nesse podcast. Ai, que lindo. Muito obrigado, cara. Obrigada, Espero Marcelo. que você ainda esteja, né? Verdade. Continue apaixonado. É isso aí. Episódio 97, sobre Mickey 17, que a gente fez um feat lá com a Vanessa e com a Fernanda, do Para Ler e Ver. Sigam elas lá no Instagram, que é muito bom. Daqui a pouco elas vão pintar aí de novo. O Miyagi comentou no Spotify: eu queria uma máquina dessas pra clonar comida. Já pensou? Tem um estoque infinito de pizza, cê é louco. Quando eu li esse comentário, quando chegou, eu até falei pra Cal assim, aqui em casa eu tenho uma máquina infinita de pizza. A Cal faz massa de pizza. É verdade, eu faço massa de pizza, olha. Então.
Mas, cara, imagina ter, pra você não precisar comprar os ingredientes. Você faz e você imprime. Cara, que delícia. Eu iria fazer pizza demais também. Ai, Nossa não sei se eu Senhora. comeria comida impressa, não. Aí ele finalizou aqui com sucesso demais. Mas eu experimentaria comida impressa, assim, pra ver como é que é. Temos comentário lá no episódio 48, Olha aí. O Mal Que Nos Habita, @Hoffman_3, que é 3 em número romano, e comentou lá no YouTube. Parabéns pelo canal, gostei muito do formato, da ideia, da proposta de comentar filmes de terror. E aí ele comenta sobre o filme. Eu me decepcionei um pouco com esse filme, assistindo no Netflix. Engraçado que ele fala no Netflix, igual eu também falo no Netflix. É mesmo? Eu falo na. A própria Netflix fala que é na Netflix, né? Mas eu também falo no Netflix, igual eu falo no Max, no Paramount. Às vezes pra você é o streaming, né? É, por causa Pra mim do Google Streaming. É. A minha amiga Netflix. Ai. Eu vejo ela como um produto. Eu vejo ela como uma amiga. Vai ser amiga da Netflix. Eu sou amiga da Alexa. Se ela fosse sua amiga, ela te daria de graça. Ai, que delícia! Esse filme é nojento, tosco, mais ou menos bem feito, mas meio sem sentido e com uma violência meio gratuita. Sei lá, não curti o desenvolvimento, embora tenha uma proposta boa, no caso de possessões por meios virais. Olha, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Eu também, cara. Eu gostei bastante. Eu não concordo com você, mas é sua opinião, a gente respeita. Sim, sim. Mas o Hoffman, ele fez um combo de comentários. Aí a gente É boa. Aí tem um comentário do Hoffman. Eu acho que deve ser tipo Hoffman III, será? Talvez, Hoffman III, Hoffman verdade. III. Ele comentou aqui em O Menu também, né? No episódio 34. Assisti no cinema, achei fraco, deixou a desejar. Esperava mais, algo mais salgado e pesado, mais ação. E se mostrou um filme sutil e muito enrolado e fresco. É legal que ele brincou com o tema do filme. Adorei esse comentário. Eu também gostei bastante do Menu, tipo assim, é um outro filme que ele também não gostou, mas eu também gostei bastante, assim, tipo, eu gostei dessa sutileza. Muitas pessoas que eu comentei sobre esse filme não gostaram do filme. Caramba. E o próximo comentário é sobre outro filmaço, e um podcast bem legal também, que a gente resolveu fazer, que foi por acaso. É verdade. Que é o número 19, ele Livrai-nos do Mal. O Hoffman comentou também lá no YouTube, ele disse: esse filme está no meu top 15. Muito bom. Quero saber os outros 14. É mesmo, conta aí pra gente, Hoffman, quais são os outros filmes. Cara, mas esse filme é muito bom. Muito bom também. Eu também gostei bastante. Inclusive, foi você que tinha me indicado esse filme. Você assistiu quando estava sozinho. Eu assisti numa atividade do budismo. É verdade. E agora temos e-mails. O título do e-mail é Nicole Kidman, please, do Vinícius Meirelles. E ele manda aqui: oi, Fábio e Cal. Espero que estejam bem. E estamos bem. Estamos bem. Gostaria de parabenizar vocês pelo podcast. Descobri o Terror Sem Medo há alguns meses e agora acompanho semanalmente direto de Melbourne, na Austrália. Olha aí. Mano, é engraçado, como a gente falou, né? Cara, a gente aqui no interior de São Paulo, a Adilson comentou, eu falei, caraca, a gente chega até Pernambuco. Quando o e-mail também chegou, né? A gente falou, caraca, a gente agora já tá lá na Austrália. É legal, né? É muito massa. Tipo assim, porque a gente vê que existem downloads de muitos lugares do Brasil, de muitos lugares de fora do Brasil, só que nem todo mundo comenta. Assim, eu entendo isso, porque eu mesmo não sou um comentarista assíduo dos podcasts que eu ouço, que eu sou super fã. Mas é legal a gente ver quando a galera se pronuncia assim, né, de onde é, né? Ai, muito legal. E aí ele continua, né? A forma como vocês opinam e debatem as obras com respeito e humildade é linda de ver. Ai, que lindo. Percebi que até nos filmes que ambos não gostaram de assistir, vocês incentivam que a audiência assista e tire as próprias conclusões, sem desmerecer a produção. Essa é uma virtude que pouquíssimos podcasts têm. Pô, é aquilo, né? Às vezes a gente não gosta do negócio, a gente tá falando mal, que nem o Sexta-feira 13, parte 8, né? Pra quem já ouviu. É um filme ruim, mas, mano, assista, sabe? Tipo, é um entretenimento legal também assistir filme ruim. E aí ele continua aqui. Como pedido, gostaria de sugerir um episódio sobre um dos meus thrillers favoritos, que é The Invasion.
de 2007, que é o Invasores de Corpos, né? Eu não sei como é que ele ficou aqui no Brasil o nome, mas é Invasion mesmo, né? Com a Nicole Kidman. E até isso daí faz jus ao título do meio dele. Com a Nicole Kidman. Ou até um episódio contrastando a abordagem mais séria que eles trouxeram pra esse longa em comparação com Invasion of the Body Snatchers, de 1978. Parabéns novo pelo projeto. Grande abraço, Vini. Um grande abraço pra você também, Vini. Muito massa. Cara, Invasores de Corpos, né? Que chama... Invasores de Corpos mesmo, Invasores de Corpos. De 78. A gente comentou no episódio 100 sobre isso, né? Comentou. É um filme que eu gosto muito, que inclusive foi um dos filmes que eu coloquei ali no top da lista. É um filme que vai entrar na nossa lista pra fazer, e a gente realmente pode fazer uma dobradinha. Igual a gente já fez alguns episódios de dobradinha, assim, a gente pode fazer. E fica a dica pra todo mundo assistir, quem não assistiu. O The Invasion realmente ele tem uma abordagem mais séria, mais sisuda. É porque é 2007, é uma época, né, o mundo acho que tava mudando e tal, então é interessante. A gente vai estudar como é que a gente vai fazer, mas já está na lista de solicitações dos nossos ouvintes. E hoje a gente vai fazer uma coisa aqui, a gente vai estender um pouco a nossa leitura de comentários, um pouquinho mais, espero que as pessoas tenham paciência, porque o nosso querido amigo Andréas, lá do Variações do Nerd, mandou alguns comentários que os ouvintes daqui do Terror Sem Medo tem ido lá no podcast dele comentar em episódios que a gente participa. Porque, assim, a gente tá fazendo uma análise semanal sobre The Last of Us com ele, né? A gente fez esse crossover aí. E aí as pessoas têm ido comentar lá. Uhum. Então a gente vai ler esses comentários como se fossem comentários daqui. O primeiro comentário que a gente vai ler é do Miyagi. E é sobre o especial Last of Us da temporada 2, episódio 3. O Variações de um Nerd, eles têm vários como é que fala? Vários programas dentro do Variações de um Nerd, né? Programa que a gente participou que a gente tá participando agora, né, que é essa leva de episódios de Last of Us, é o que tem pra hoje. Sim. E é o episódio, o que tem pra hoje, 53. Eu vou ler os comentários aqui, mas lembrando que pode conter spoilers dos episódios de Last of Us, né? Então, se você não assistiu, quiser pular, fica à vontade. Aquela cena que a Ellie sai do consultório e a câmera vai focando no rosto dela e o semblante vai mudando é foda demais. Muito triste toda essa situação em cima da atriz. Tem uma galera muito sem noção. Fui eu que comentei nesse episódio, eu que participei do 3. Eu até comentei que a gente comentou sobre o machismo que ela tá sofrendo, né? Realmente é foda, cara. É pura misoginia, né? É aquela coisa de... existe um padrão pra Hollywood, principalmente, assim. E se você não tá nesse padrão, principalmente mulher, né? Porque a gente vê muitos atores, por exemplo, eles não são bonitos, eles não estão dentro de um padrão, porque existe um padrão de homem também e tal, que ninguém fala, assim, não é tão falado, na verdade, né? Quase nenhum tá dentro desse padrão, principalmente questão de rosto, sabe? A gente vê várias etnias diferentes, porque nessas mulheres a gente vê várias etnias diferentes também, sabe? Ah, tem o nariz grande, mas, cara, você vai ver, ela é, sei lá, tipo, armena, sabe assim? Sim. Aí você vê, tipo, várias etnias diferentes ali e você critica, porque tem que ser uma pessoa de nariz fino. Ainda que seja uma mulher preta, tem que ser nariz fino, tem que ser um olho puxado e grande, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E, tipo, cara, a Ellie é totalmente fora desse padrão. Ela tem o nariz um pouco grande, ela tem a boca pequena, ela tem os olhos pequenos, tipo assim, ela é totalmente fora desse padrão, entende? E você olha e fala, ah, não, mas ela não é igual a uma personagem que não existe, sabe assim? Não existe. Tipo, ela é gráfico, ela é um desenho, sabe? É uma coisa que eu até comentei no podcast, cara. Tem uma galera que quer assistir a série pra se masturbar. Na frente da série e vai pro Xvideo, vai pro... então... E ali, mano, e assim, velho, a beleza não tem nada a ver com... Eu não acho ela uma atriz bonita, mas isso não me impede de assistir a série, não me impede. Exatamente. Por exemplo, tem um ator que é feio pra caralho, ninguém fala sobre isso. É o Walton Goggins, aquele cara que faz lá na série que é uma série de jogo também, que tem a Ellie Purnell, como é que é o nome da série? Fallout. Que ele é o sem nariz lá, que eu esqueci o nome do personagem. Aquele ator é feio pra caralho. E as pessoas... E ninguém fala nada, velho. E aí, agora ele tá pintando de galanzão aí, porque tá no White Lotus e ninguém fala nada. E ele é feio pra caralho. Ele parece que tomou um chute na cara, velho. Uhum. E aí, ninguém fala Eu nada. tenho percebido nos filmes, assim, sabe? Você vê a diferença entre as mulheres que estão em séries e filmes e
e homens que estão nas séries e filmes, você olha e fala assim, cara, esse cara é feio. Não que eu esteja também colocando isso nos caras, né? Tipo, esse cara é feio. Claro que a gente gosta de ver beleza. Cara, mas, tipo, vamos falar, não é assim, sabe? Por que esse cara não tá com um monte de foto por aí com o povo falando, nossa, mas olha nossa, ele é feio, esse nariz. A testa dele, olha só a bochecha dele, olha a barba dele. A cara de areia mijada. Você olha assim e fala, cadê o povo comentando sobre isso, entende? Tipo, não tem, porque os caras não precisam se preocupar com isso, entende? É o lance de a pura misoginia, sabe? Do cinema mesmo, de quem gosta de cinema e tá ali querendo ver beleza só, Sim. sabe? Fandom é uma merda. Verdade. E o próximo comentário vem do Miyagi também. A gente continua aqui, né, no que tem pra hoje, o episódio 52 agora, que é o episódio da segunda temporada, episódio 2 de Last of Us, que a gente comenta, né? Que episódio sensacional, incrível do início ao fim. Não consigo desgostar da Abby. Errada ela não tá. Erro. Cara, é foda, né? Tipo... Você é herói do seu ponto de vista. Também. É verdade. E agora a gente vai para o próximo comentário, que também é do Miyagi, mas agora é sobre o episódio 1. Eu achei a Ellie bem aborrecente, tomando umas atitudes nada a ver, mas até acho justificável porque ela está querendo se provar independente. Só espero que trabalhem bem essa narrativa, tendo um ponto de evolução para que ela não acabe se tornando uma personagem chata. Também acho. Eu também acho, e tem uma outra coisa que eu estava comentando com a Cal hoje, mais cedo, assim, fora do podcast e tal. Eu acho que a Bella Ramsey, ela não tá conseguindo levar a série sozinha. Talvez ela não tenha talento suficiente para isso. Eu acho que ela é uma boa atriz para ser uma atriz de apoio. Agora, para ser uma protagonista, não sei. Ela não tem expressão, assim, ela não é muito expressiva de ódio. Ela não tem ódio, falta ódio nela, sabe? Falta ela fumar um cigarrinho e ficar puta, sabe? Então, eu ainda tô dando uma chance, porque eu fico pensando assim, cara, será que ela não tá interpretando uma pessoa que tá, tipo assim, entorpecida pelo que aconteceu e uma hora ela vai explodir? Eu ainda acho que essa menina vai explodir. Não sei, faltou ódio. Não conheço, eu tô torcendo pra alguém matar a Dina. Nossa senhora, caralho! E aí, cara, mano, não tem como ela se segurar, velho. É verdade. Não, realmente. Aí, tem outros comentários aqui, que inclusive esse é no episódio Variações Cast 76, Guerra dos Streamings. Cara, esses episódios Guerra de Streamings muito legal. Foi legal pra caralho. E aqui a gente tem 2 comentários de ouvintes nossos, né, lá no Variações de um Nerd. Que um vem do Igor, que ele diz, eu vim do Terror Sem Medo, episódio incrível. Obrigada, Igor. E aí o Miyagi também comentou, episódio divertido demais. E cara, foi muito divertido mesmo gravar esse episódio, foi muito gostoso. Gravar com eles é muito legal, né? O próximo comentário eu vou deixar você ler, porque é sobre você. Variações Cast, eu ainda não li, viu? Variações Cast 74, Roleta de Filmes 4. Inclusive, a ideia de fazer filme do nosso nascimento foi por conta de Roleta de Filmes. Que eu tive essa ideia, assim. Sim. Uma ideia copiada. Nosso podcast é cheio de ideia copiada. Sim. O nome vem do Sábado Sem Legenda. A rede social vem do Terromania 666, que é do João. Alguns temas a gente não copia, né? A gente se inspira em outros episódios que a gente ouve, né? Então... Sim, é legal, ó. Nada se cria, tudo se copia, brincadeira, não. Mas aqui, né, vamos pro comentário aqui do Igor. 1 hora, ele marca aqui, né, tipo 1 hora, 51 e 50 segundos. Calma, Cal, toma um copinho de água aí. Dá uma respirada, parece até o Coringa. Gente, o que eu fiz nesse momento? Eu vou procurar saber. Vocês sabiam que a dona Disney fez um Star Wars infantil, entre asterísticos, que é uma merda. Não que alguém esperava algo diferente disso. Eu também não gostaria de mais histórias de Star Wars, mas sobre coisas de supers. Marvel pra mim é legal quando eles se lembram de como se fazer filmes, mas dou o dedo pra DC desde Teen Titans Go. Foda-se DC. A propósito, eu vim do Terror Sem Medo.
Seja hater da DC. A DC é legal, cara. A DC é legal. Tá fazendo umas coisas interessantes. Tá. Vai ter o filme do Superman aí, ó. Ansioso. Ai, também tô ansiosa pra esse filme. Puta que pariu. E eu vou para o próximo comentário, que assim, esses dois próximos comentários, a gente também não sabe. O Andrés especula que sejam ouvintes nossos. Então, se você é ouvinte nosso, fala pra gente. Se pronuncia, fala assim, fui eu que comentei lá. Também é do especial do Last of Us, mas é do episódio 1. E aí, quem comentou lá foi o Hugo Silvério. Hugo Silvério, se você for ouvinte nosso, fala aí pra gente, né? Adorei a química da Cal e Fábio com vocês. É bem interesting. Quero mais. O Andréas faz análises interessantes e pontuais mesmo sem enxergar. É impressionante. Cara, eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito foda. É uma habilidade tipo Demolidor, velho. Muito foda. Muito. Mas obrigado, Hugo. Se você for ouvinte nosso, comenta. Se não for, muito obrigado, cara. Muito obrigada. O último comentário vem do Guerra dos Streamings 2024. É isso? 2024? Isso. E o comentário vem da Valkyria Piazzolato. 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 Fazer coxinha Então é Franzoni. Piazzolato. Piazzolato e Franzoni. A Valkyria comenta aqui: chorei de tanto rir quando vocês fizeram as contas de quanto gastam em streaming. Caralho, pior, né? Dá uma tristeza, né? É verdade. Mas me deu gatilho. Também deu gatilho na gente esse episódio aí, viu? Fiz minhas contas e chorei não de rir. É foda, né? Que a gente ri dos outros, tipo, olha lá. Aí a gente faz nossas contas e fica, puta que pariu. Cara, e esses foram os nossos comentários. Foi, caralho, quase 1 hora de leitura de comentário, hein? Caramba! Mas, cara, a gente gosta assim, a gente gosta de bastante comentário. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer um episódio de comentário, né? Então, a gente não se incomoda, a gente gosta muito de ler comentários das pessoas. Então, assim, continuem curtindo. Eu acho que talvez a partir do próxima leitura de comentários a gente tem que fazer um episódio só de leitura de comentário. Porque essas leituras de comentário ficou maior do que o episódio. E depois desse papo, Beats, qual que é a sua notinha pra esse filme? Minha nota pra esse filme é 4,5. Olha! E o que te fez tirar meio ponto desse filme aí? Muito difícil um filme chegar a 5 pra mim, mas eu gostei muito desse filme. Muito mesmo. Eu tava bastante ansioso pra esse filme, inclusive lá no nosso episódio dos lançamentos de 2025, né? Que a gente sempre faz aí no começo do ano. Vai estar com o link no post também, quem quiser ouvir. É um episódio datado, mas se você quiser ouvir, tudo bem. Mas tem os lançamentos, né? A gente fala sobre os lançamentos todo ano, tudo. Até lançamento que não tem data, que provavelmente vai ser depois no segundo semestre, né? Eu falei que eu tava bem ansioso pra esse filme, né? Eu não lembro, eu acho que ele não entrou na minha lista tô ansiosíssimo pra ver. Ele tava na minha lista de, cara, quero muito assistir, muito interessante, isso. Pra mim também, agora eu não lembro se ele entrou na minha lista ou não, mas eu acho que não entrou. É difícil um filme bater 5, cara. Esse filme, ele tem todos os beats pra que eu goste do filme, mas, sei lá, faltou alguma coisinha assim que, não sei por que não dou 5 exatamente, mas... E você, Beats, qual a sua notinha pra esse filme? 5. Eu sou muito boazinha. Não, mas eu gostei muito do filme. E eu gosto de filme que me faz pensar, e filme que não me dá a resposta, que eu tenho que pensar na resposta. Esse filme em momento nenhum fala sobre estou triste por causa do meu marido, mas ela tá em luto porque ela perdeu o marido recentemente, e é muito recentemente mesmo, porque o carro tá quebrado ali na garagem deles, na propriedade, né? Não tá dentro da garagem nem nada. Pouco tempo que eles estão sem energia, então provavelmente, ou não sei se já foi paga a energia, ou estão sem energia por algum problema da empresa mesmo. Dá pra ver que é bem recente, o machucado dela na perna, né? A perna quebrada mesmo, que é vinda do acidente, parece. Então é tudo muito recente, assim, sabe? Então tudo isso faz com que a gente crie na nossa mente toda a história por trás daquilo, porque o que a gente vê é uma família vivendo com medo de algo que é um fantasma na família ali, de um sentimento. O sentimento vem e pronto. Se a gente tirar toda a questão de luto, toda a questão de depressão e tal, é só uma família vivendo com medo de algo, e esse algo é resolvido. Mas, tipo, cara, tem todas essas entrelinhas, esses subtextos e tudo que faz com que o filme tenha o seu charme, assim. Então, pra mim é 5, até pelo tempo dele, entende? Não é um filme de 2 horas e pouco, que coloca um monte de barriga, nem nada. Cria tensão, e o filme ele leva pra um lado e no final leva pro outro. Cara, eu amei. Qual a nossa média? 4,75.
Olha aí. Muito bom, hein? Muito bom. Tô animada. Muito bom esse filme. E fica aí a indicação, né, pra você assistir nos cinemas esse filme. Muito obrigada pra vocês, pra você que chegou até aqui. Muito obrigada pelo seu download. Compartilhe esse episódio com todas as pessoas. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha no WhatsApp. Compartilha em tudo. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.